Agora eu vou chamar o João, da IFS. João Ricardo Stein, ele é representante da norma IFS, é engenheiro agrônomo formado na Exalc, USP, especialista em gestão de qualidade e segurança de alimentos, com mais de 13 anos de atuação em grandes varejistas e indústrias de alimentos. Foi gestor de desenvolvimento de fornecedores e qualidade assegurada do Grupo Pão de Açúcar e head de qualidade e segurança dos alimentos para fornecedores, com manufaturas e projetos de startup, Latam na Kellogg. Atualmente é gerente técnico sênior da IFS Latam. Muito obrigada, João, pela sua presença. Assim que estiver à vontade, pode dar continuidade. Obrigado, Camila. Vocês estão me escutando bem, né? Sim, estamos escutando. Ok, perfeito. Pessoal, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer participar desse evento. Parabéns à organização do evento pelas adaptações a curto prazo. Acho que pegou todo mundo de surpresa essa necessidade de transformar esse encontro pessoal em um webinar. Vocês fizeram isso de uma maneira muito boa e queria também dar as boas-vindas a todo mundo que está escutando a gente. Espero que estejam todos bem, todos bem, todos seguros e saudáveis. E vamos lá, vamos falar um pouquinho para vocês agora sobre os impactos, então, da vigência dessa norma de microbiologia nos requisitos de conformidade da IFS, ou seja, nos requisitos de certificação da IFS. O que eu vou mostrar para vocês tem impacto não somente direto, não é somente o impacto direto dessa vigência dessa legislação, mas também o impacto mais abrangente e sistêmico de uma alteração de qualquer legislação dentro de um programa de gestão de qualidade e segurança dos alimentos, legalidade e integridade também. Para a gente começar, e falando um pouquinho da IFS, a IFS, então, é uma norma que tem de uma empresa sediada na Alemanha, em Berlim, e que começou através de uma demanda de varejistas da Alemanha por um padrão único de qualidade e segurança dos alimentos que garantisse a verificação dos seus processos e produtos para que eles entregassem produtos seguros e confiáveis aos seus clientes. Então, a IFS originou-se aí com o nosso standard principal, que é o IFS Alimentos Food, que vai ser o principal foco da nossa discussão hoje. É uma norma que desenvolve programas e normas. Os programas que eu digo são os programas Global Markets, que muitos de vocês conhecem, junto a toda a cadeia de suprimentos, junto a todos os seus principais stakeholders. As normas de qualidade, as normas da IFS cobrem qualidade, segurança dos alimentos, conformidade regulatória e toda a parte de integridade, aí que a gente estrutura como pilar estratégico desse pool de normas que a gente tem. Todas as normas da IFS também são risk-based, ou seja, elas são totalmente baseadas em risco, elas permitem que os sistemas sejam desenvolvidos da maneira com que cada um deseja desenvolver, com a abordagem de que cada um deseja desenvolver, porém sustentada com uma análise de risco precisa e robusta, e não é uma norma prescritiva, ou seja, não é uma norma que vai indicar ao usuário como deve fazer, mas sim quais são os elementos que devem ser considerados e todos, obviamente, embasados na análise de risco. E a IFS também fornece uma solução moldada para todos os elementos da cadeia de suprimentos, desde os varejistas até as indústrias, os organismos de certificações, os nossos consultores, enfim, a todos que participam dessa nossa estratégia que é global. Com isso, a IFS foca na otimização de processos, de segurança dos alimentos, e tudo isso está entrelaçado. Se a gente quer que as empresas produzam muito, entreguem muito mais com produtos confiáveis de qualidade e segurança, o foco é em produto e processo e clientes. Essa questão de produto e processo é devido à norma fundamental que é embasada, que embasa a IFS, que seria a ISO 17065, que é sobre certificação de processos e de produtos, e o foco totalmente em cliente, porque o nosso foco principal no mundo inteiro é o varejista, então aí tem toda essa abordagem de cumprir com especificações e requisitos que sejam destinados às suas respectivas cadeias. É um processo de avaliação sistêmica, ou seja, nada é avaliado de maneira individual, todos os sistemas, todos os microsistemas dentro do sistema de qualidade e segurança dos alimentos dentro de uma indústria são avaliados de maneira conjunta sempre, com base no risco, e contempla aí todas as necessidades das empresas, considerando o ganho de eficiência para que eles entreguem grandes volumes e em segurança, em conformidade. Bom, aí também um pouquinho da nossa família de normas. Hoje o nosso foco principal vai ser na parte de alimentos, na parte de food, onde eu vou falar sobre o impacto da legislação sobre a IFS Food e o Global Market Food, mas a gente também atua aí na parte de logística, na parte dos atravessadores e importadores, na parte de embalagem, a parte de não alimentos, que seria o que a gente chama de HPC, e a parte de logística também. E aí, só para vocês terem uma ideia de referência dos números que a gente tem hoje a nível mundial, a gente lidera
toda a nossa família de normas com a IFS Food, que tem mais de 18 mil unidades avaliadas e certificadas a nível mundial. E quando a gente fala de Global Market, já tem mais de 2 mil unidades avaliadas para esse programa específico para a categoria de alimentos. Desses 2.337, um grande volume de avaliações são referentes às avaliações feitas no Brasil com os nossos parceiros de negócio aqui. Então, o Brasil está em primeiro lugar a nível mundial em termos de avaliação dentro do programa Global Markets IFS. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês de maneira geral dos elementos chaves que impactam aí em termos de legislação na IFS. A gente, obviamente, vai focar aí na resolução 331 e a instrução normativa número 60, que é referente à microbiologia, mas eu vou trazer também elementos de impacto regulatório no sistema de gestão como um todo. O sistema da IFS ele é a abordagem na avaliação de sistemas de qualidade e segurança de alimentos, com uma abordagem uniforme e com foco sistêmico embasado em risco. A gente tem aí 6 capítulos, né, que são tratados ao longo da norma IFS Food. A gente tem a responsabilidade da autogestão, a gente tem gestão de qualidade e segurança dos alimentos, gestão de recursos, planejamento de processo de produção, medidas, análise e melhorias e a parte de fluxo de defesa e inspeções externas. Vocês vão ver aí que em cinco desses 6 elementos existe o impacto no cumprimento dos requisitos para a gente garantir a conformidade, para a gente garantir a emissão do certificado. O único que fica de fora seria mais a parte de fluxo de defesa e inspeções externas, que não tem tanta relação com a alteração desse cenário regulatório que a gente está discutindo, tá? Então, como eu comentei, o nosso foco vai ser a IFS Food e também alguns elementos do Global Markets. De maneira geral, a resolução 331 e a instrução normativa se tornaram vigentes a partir de 23 de dezembro de 2019, elas têm um impacto direto e indireto na conformidade do sistema e na conformidade da norma como um todo, para emissão de certificado. E aí a gente está falando de legalidade e compliance regulatório, que é a base de todo o sistema, né, de gestão de qualidade e segurança dos alimentos e também a base da nossa norma. Toda a parte de gestão de mudanças e comunicações, ou seja, toda vez que existe um impacto regulatório, uma alteração no cenário regulatório, que existe impacto no sistema de qualidade, a gente precisa transformar isso em todos os níveis. A gente precisa fazer com que isso seja alcançado a todos os níveis hierárquicos da empresa e os principais processos envolvidos a essa transformação. Obviamente, é a base para a segurança e qualidade dos alimentos. Como quando a gente está falando de uma alteração, de uma resolução de microbiologia, principalmente, a gente está falando sobre alteração de padrão de produto, a gente está falando sobre alteração da nossa avaliação de risco por plano HACCP e outros aspectos. Temos que também ter, obviamente, tudo isso relacionado à parte da análise de risco, né, os perigos associados a essa transformação, a essa mudança. Essa mudança de legislação também impacta no nosso escopo de produto e processo. Como vocês sabem, como eu expliquei no começo, a IFS ela tem um foco em produto e processo por causa da 17.065. Se eu mando um auditor, por exemplo, com o escopo de carnes e voltado ao processo de carnes, ele precisa ter conhecimento sobre a legislação de carnes, principalmente sobre a parte microbiológica, porque como ele vai avaliar um plano HACCP se ele não tem a ideia do que a legislação pede. Então, a gente está falando aí também sobre toda essa parte da qualificação dos nossos auditores, né, que são desenvolvidos e enviados para fazer a avaliação em cada tipo de escopo de processo pertinente. A gente fala muito, obviamente, sobre a parte de padrão de produto, onde é possivelmente o maior impacto aí dessa alteração. A manutenção do foco nos requisitos de cliente, ou seja, os requisitos de cliente eles também impactam drasticamente na norma, porque é uma norma voltada aos clientes, como eu comentei, então a gente precisa ter também essa transformação projetada aí nos nossos contratos, né, nas nossas aquisições e nos processos de gestão dos requisitos de clientes. E, por último, também tem um grande impacto também em toda a parte de pontuação e qualificação de cada um dos requisitos. Eu já começo a apresentação só para que vocês tenham uma ideia da sistemática, que é a uniforme de pontuação da IFS, ela é única, para vocês entenderem um pouquinho do impacto da alteração da legislação nesses requisitos. Então, hoje, todos os requisitos eles podem ser pontuados com A, B, C e D, que a gente chama de desvios, ou eles podem ser pontuados com uma não conformidade, que é uma não conformidade maior. Então, a gente tem a pontuação A, que é 100% de conformidade, a pontuação B, onde existe um pequeno desvio de implementação, a pontuação C, onde parcialmente foi, ou pouca parte do requisito está implementada, e a D, onde nada foi implementado. E a gente tem aí a não conformidade maior, onde existe uma subtração de 15% da nota total. Vocês podem ver aí a descrição que a não conformidade maior é uma falha substancial no atendimento dos requisitos, que incluem segurança de alimentos ou requisitos legais de produção nos países de produção ou países de destino, e uma não conformidade
que foi indicada que pode gerar um risco sério à saúde. Então, se a gente está falando de uma legislação que traz parâmetros biológicos, a gente tem aí uma alteração de requisitos legais que impactam diretamente no risco e na saúde dos consumidores que estão aí envolvidos nessa cadeia. E na lupinha vocês podem ver que eu aumentei aí a parte de requisitos legais, que é o foco da nossa discussão aqui. Então, a gente pode também ter os requisitos knockouts, que para 10 requisitos da norma específicos, se você for pontuado com um D que não cumpre, você tem 50% da nota reduzida e você perde o certificado, ou seja, não é emitido o certificado, você perde o certificado se for uma auditoria de renovação, você não ganha certificado se for uma auditoria inicial. E aí também eu pontuei algum desses requisitos que são os KOs, que tem impacto também nessa mudança de legislação. Seria a responsabilidade da alta direção, a especificação de matérias-primas, toda a parte de auditorias internas, procedimento de recolhimento e call e ações corretivas. E agora, nos próximos slides, eu vou passar sessão por sessão para vocês entenderem um pouquinho dessa abordagem. Então, quando a gente fala de responsabilidade da direção, na seção 1 da norma IFS Food, a gente está falando de aspectos de política corporativa, de princípios corporativos, de estrutura corporativa e foco no cliente. E aqui a gente já tem um QO, que eu vou explicar um pouquinho mais para baixo. Na parte de política, a desenvolvimento da política dessa unidade que está sendo avaliada, ela precisa ter foco no cliente e requisitos do produto. E, para isso, precisa ser incluído aspectos de legalidade e especificações. Então, aí, se a gente tem uma alteração da norma, a gente já precisa ter a nossa política adaptada a essa questão. Uma comunicação eficaz em tempo hábil de aspectos relevantes, ou seja, todo o processo de gestão de comunicação de impacto do cenário regulatório, ela deve ser eficaz dentro de uma instituição, ela deve ser rápida, e atingir todos os níveis de importância dentro desde o nível operacional até o nível estratégico. Os colaboradores que atuam diretamente sobre os requisitos de padrão de produto, eles precisam ter o conhecimento e precisam ser desenvolvidos especificamente para cumprir com as suas tarefas, com as suas tarefas de relevância. Precisamos ter um sistema eficaz de informação sobre toda a legislação relevante, ou seja, novamente falando sobre a comunicação de alterações no aspecto regulatório, no cenário regulatório, que impacta diretamente todos os níveis da empresa, né, desde a parte de desenvolvimento de produto, a parte de qualidade, até a parte de nível operacional. E aí sempre também um sistema de notificação muito efetivo com relação a desvios e não conformidades que impactam a segurança de alimentos e legislação. Se eu tenho um resultado positivo de uma análise de salmonela num produto específico, esse sistema de não conformidade, de comunicação da não conformidade, tem que ser apoiado pela alta direção, precisa ter todo o respaldo da alta direção e precisa ser muito eficaz dentro da corporação que a gente está falando. E quando a gente fala de Global Markets, que é o nosso programa de desenvolvimento gradual até chegar a que viabiliza chegar um fornecedor menor, um fornecedor mediano chegar a um nível de certificação, a gente está trabalhando um pouco mais em requisitos um pouco menos robustos, ou seja, um pouco menos criteriosos. São criteriosos, mas eles são mais básicos e elementares até você chegar ao nível da certificação. Então, aí a gente fala sobre um pouquinho mais enfocar nas responsabilidades documentadas e comunicadas, quando a gente está falando de aspectos regulatórios, e sobre a experiência comprovada das pessoas que trabalham e têm influência sobre requisitos de produto. Então, para o Global Markets, o que importa de maneira bastante geral, frente à parte da seção de responsabilidade da autodireção, seriam esses dois elementos. Quando a gente fala aqui da gestão da qualidade e segurança dos alimentos, a gente já vai abordar um impacto muito mais direto da norma, que acho que foi falado muito pela Vanessa, pela Estela e pela Elizabeth, que é com relação ao impacto disso sobre a análise de risco, sobre o plano HCP, sobre o plano de avaliação de perigos, né? Então, a gente tem aí nessa seção toda a parte do sistema de gestão de qualidade e segurança dos alimentos, que embasam aí o plano HCP e também toda a parte de programa de pré-requisitos, que são a base estratégica de sustentação aí do plano HCP sólido. Então, tudo que tem alteração microbiológica ou uma alteração de legislação dentro do programa de pré-requisitos também tem um impacto bastante significativo e considerável dentro do programa HCP. Então, a gente está falando aí, primeiramente, de requisitos de documentação, atualização, controle de comunicação, ou seja, toda a documentação da empresa ela deve estar totalmente disposta, disponível, atualizada e controlada, e qualquer alteração nessa documentação, que inclui aí, por exemplo, aspectos de padrões de legislação microbiológica, devem ser devidamente comunicadas a todos os níveis de atuação dentro desse programa. O plano APPCC, então, deve ter como as matérias-primas, os produtos e os grupos de produtos, todos contemplados dentro da análise de risco. Então, quando a gente fala aí de uma alteração de padrão microbiológico, a gente está falando do impacto muito direto sobre essas especificações, sobre essa especificação, sobre essa informação que respalda aí
análise de perigos. O sistema APPCC é baseado em literatura científica, deve ser baseado em legislações e todos aqueles outros elementos que as minhas colegas falaram anteriormente com grande clareza e detalhamento. O plano HACCP precisa ser sempre revisado, constantemente revisado frente às mudanças, então a gente está falando aí de todos os parâmetros microbiológicos que impactam aí na alteração e na revisão desse plano HACCP. A descrição do produto, ela precisa considerar aspectos de requisitos legais dos parâmetros microbiológicos, então o impacto direto nessa ação também é bastante importante, porque aí a gente está considerando também aspectos de clientes, aspectos de legislação, aspectos de referências externas e todos aqueles outros elementos que garantem aí a comprovação e a legalidade e a integridade do produto. Para análise de perigos, como a gente está falando, obviamente, de perigos microbiológicos, entender e ter informações sobre os níveis aceitáveis e aí, obviamente, ter mais embasamento para toda análise de risco que a gente considera a probabilidade e a severidade, que a Estela falou bastante, com bastante detalhe para a gente. E o embasamento e toda essa alteração, ela embasa, obviamente, todo o programa de pré-requisitos, como eu comentei para vocês. Ela traz uma abordagem de maior informação e maior sustentação do programa de pré-requisitos, quando a gente tem um escopo muito maior, uma legislação muito mais clara, uma abordagem focada em análise de risco. Então, isso também é um apoio ao programa à estruturação do programa de pré-requisitos. Quando a gente fala em global markets, os requisitos também são um pouco mais sensíveis, mas essa é a seção da norma que tem maior cobrimento quando a gente fala de global markets. Então, a gente fala de todos os elementos do plano APPCC que eu comentei com vocês e toda a parte também de uma estruturação de um sistema documental bastante robusto. Quando a gente vai para a parte de recursos humanos, que é a terceira seção da norma IFF, a gente está falando sobre treinamento e instrução, e o impacto direto aqui é de que as pessoas que atuam, realizam trabalhos que sejam impactantes à segurança dos alimentos, à legalidade e qualidade, elas precisam ter a competência necessária, que eu já havia mencionado para vocês que deve ser sustentado pela alta direção, ou seja, devem ter a educação necessária, a experiência profissional, eles devem ter os treinamentos adequados para que isso seja apoiado e isso seja estratificado a todos os níveis operacionais e a todos os níveis de atuação de cada um dos elementos do sistema de gestão de qualidade e segurança dos alimentos. Obviamente, tudo isso é definido com uma base de análise de risco e perigo para definir quem são as pessoas que precisam realmente ter um certo tipo de capacitação. Não preciso falar, por exemplo, que uma pessoa que trabalha com a higienização do banheiro, ela precisa ter um treinamento específico sobre a norma da RDC 331, a Instrução Normativa 60. Então, tudo isso, obviamente, com base na análise de risco, considerando o escopo de trabalho de cada um e a relevância e o impacto disso sobre a qualidade, legalidade e segurança do produto. E ter uma revisão periódica do conteúdo do treinamento, considerando todos esses aspectos que eu comentei para vocês, e principalmente quando há modificação de produto e processo que impactam aí, obviamente, em alguns elementos do sistema como um todo. Quando a gente fala do programa Global Markets, é exigido que exista um programa de treinamento focado em segurança de alimentos e a PPCC com um pouco menos de detalhamento, mas sempre, obviamente, embasado na análise de risco. A seção 4 é a seção que também tem um impacto muito direto sobre a alteração da legislação, e isso foi também comentado muito pelas minhas outras colegas aí que falaram de detalhes bastante técnicos sobre isso. A gente fala aqui um pouquinho sobre, nessa seção de acordos contratuais, onde tem um impacto muito grande, alteração das especificações, na parte de desenvolvimento de produtos, que é toda a parte de P&D, e na parte de aquisição. Então, quando a gente fala de requisitos de parceiros contratuais, toda alteração da legislação, ela tem que ser, obviamente, vai projetar-se aí o impacto da alteração de especificação, de produto acabado e tudo mais, e isso tem que ser consensado com o cliente e estar de acordo também com as expectativas que o cliente tem com relação à especificação dele. Precisa haver um processo de aceitação formal, devem ser devidamente comunicados a todas as áreas relevantes e deve haver um controle sobre qualquer tipo de alteração. Isso é muito complicado, porque às vezes algumas empresas fazem milhares de produtos, têm milhares de SKUs, e se observa que não existe essa coerência de comunicação e ela não afeta todos os níveis e a todos os produtos muitas vezes. Sempre falta um produto, ou sempre se esquece algum cliente, ou sempre se esquece alguma especificação. Então, é importante que todo esse sistema de gestão de impacto regulatório ele esteja muito bem controlado dentro do sistema de qualidade e segurança de alimentos como um processo de comunicação como um todo, que não existam falhas aí, porque às vezes pode parecer muito óbvio para a gente que trabalha na área de qualidade e segurança dos alimentos, mas
todos esses elementos que eu estou apontando para vocês aqui são elementos recorrentes de não conformidades ou desvios dentro dos processos de certificação ou de avaliação. Então, são elementos realmente muito importantes. Por isso que eu queria trazer um pouco dessa abordagem, não somente focada na microbiologia, mas no sistema como um todo. Aí a gente está falando também, então, dando sequência sobre as especificações para todos os produtos finais. Todas elas devem ser revisadas de acordo com os padrões microbiológicos atuais. Elas devem estar estabelecidas, disponíveis para todas as matérias-primas. E aqui a gente tem um novo KO, ou seja, se faltou uma matéria-prima ou uma especificação que está com uma informação obsoleta ou uma formação de uma legislação errada, ou não existir um parâmetro ou não existir uma especificação para esse tipo de produto específico, o certificado pode ser perdido ou não emitido, porque é um requisito que é um nocaute. Seria tomado como um D e seria perdido aí a 50% da nota final, que não gera aprovação. Toda a gestão, então, em controle de especificações, como eu falei, todo controle de documentação aqui é muito importante frente às alterações de impacto regulatório. Isso é muito complexo, muitas vezes, em muitas empresas, porque são inúmeros processos, inúmeras legislações sendo revisadas em espaços de tempo diferentes, então, cada hora e com uma frequência muito grande se exige uma alteração do documento e o pessoal da qualidade fica, obviamente, louco. Garantir aí que toda vez que houver um desenvolvimento de produto, considerando os aspectos de processo, considerando análise de perigos, considerando mudanças de processo, que isso também seja entendido sob a ótica do impacto microbiológico, sob a ótica do impacto de risco e o impacto de produto, a gente entender quem é o público-alvo, a gente entender qual é o nível de criticidade, qual é o nível que vai ser adotado, o critério que vai ser adotado para formular um produto e para desenvolver ou mudar um produto. Toda a parte de monitoramento de fornecedores e processos terceiros entra aqui também, na parte de recepção de matérias-primas. Então, muitas matérias-primas têm requisitos específicos definidos nessas legislações de microbiologia e podem ser a base também para desenvolver todas as especificações de matérias-primas e todos os controles a serem necessários com o programa de fornecedores. Aí tudo entraria dentro do programa, obviamente, de pré-requisitos. E aí garantir também que os produtos adquiridos e verificados estejam de acordo com as especificações existentes, ou seja, toda uma base de análise de risco para realmente definir o que vai ser cobrado de cada fornecedor frente ao risco, o que vai ser verificado a cada tipo de produto frente à base da legislação, frente ao risco, frente às informações que estão disponíveis em literatura. Para o Global Markets, a gente foca bastante na parte de especificações, na parte dos tipos de análise e tipos de controle que vão ser exigidos para a liberação de produtos, de acordo com os acordos de parceiro e aprovação, e toda a parte também aí de aprovação e monitoramento de fornecedores. Aqui também, então, a gente tem um impacto muito grande na seção 5, bastante associado também ao que falaram as meninas anteriormente sobre a parte de auditorias internas, que é um caso à parte, mas falando bastante também da parte de validação, da análise de produto e quarentena, que aqui é onde a gente vai realmente estruturar o nosso plano amostral, o nosso plano de controle para garantir que o produto que a gente está liberando para o nosso consumidor final, ele está realmente em conformidade microbiológica e em conformidade total, como é o caso aqui. Então, falando só especificamente de auditorias internas, que é um tema um pouco à parte disso, mas a IFS ela é um requisito que ela exige que auditorias internas sejam conduzidas para as atividades críticas para a segurança de alimentos e para a especificação de produto, ou seja, eu preciso ter uma auditoria sobre a especificação de produto e garantir que eles estão atualizados, que eles estão de acordo com os parâmetros atuais de microbiologia e com todos os outros parâmetros definidos, seja de cliente, seja aspectos físico-químicos e tudo mais, ou até mesmo de rotulagem. Isso deve ser feito minimamente uma vez ao ano, e os resultados da comunicação, análise crítica e plano de ação devem estar, obviamente, todos também em dia, todos atualizados e todos de acordo com esse plano. Então, se não existir isso, ou se existir uma falha sistêmica dentro desse processo, como, por exemplo, a não atualização das especificações de produtos frente à nova legislação, o certificado também ele não é emitido ou ele é retirado, porque se gera um QO. Aí, para a parte de validação, eu acho que a Elizabeth também falou muito, com foco na validação dos PCCs, e até mesmo já usando a abordagem do PPHO, que não existe para a IFS porque ela é baseada no Codex, mas aqui também a gente está falando de todos os outros processos que são necessários para assegurar requisitos de produto. Então, muitas vezes, quando eu estou falando de uma validação de linha, onde a gente faz um escopo extensivo de monitoramento ambiental, de monitoramento de superfície, muitas vezes se faz análise de produto também final para garantir que o produto não esteja contaminado
e com isso você consegue validar todos os seus programas pré-requisitos, seja de limpeza, seja de controle das instalações, de limpeza e higiene das instalações, das superfícies, dos equipamentos, das pessoas e tudo mais. Então, aí seria um exemplo de como cumprir com esse requisito. E aí a gente está falando também depois, de maneira um pouco mais detalhada, dos procedimentos necessários para assegurar que os requisitos específicos de produto estão sendo cumpridos, inclusive os requisitos legais e especificações. E aí engloba todo o nosso plano de controle para a liberação do produto final, e para a gente garantir que ele sim é um produto seguro, confiável à nossa cadeia de suprimentos. Então aí a gente tem todo o plano de análises microbiológicas, que podem ser feitas internamente ou externamente, por subcontratados. Aí, obviamente, estão envolvidos todos os critérios de que os laboratórios devem ser aprovados, devem ter a certificação 17025 e tudo mais, devem ser idôneos. Esses testes internos também, eles devem ter análise de proficiência, eles devem ter alguns tipos de controle que vocês podem encontrar com muito mais detalhe dentro de cada uma das nossas das normas. Um plano de teste de amostragem que deve ser bastante robusto, baseado em risco, baseado na legislação, e baseado aí na análise de perigo dos riscos associados, isso para matérias-primas, para os semi-processados e para os produtos finais, englobam não somente os produtos acabados, mas também como os outros produtos que a gente está trabalhando dentro da indústria. Essa avaliação ela precisa ser imediatamente documentada e revisada, ou seja, todos os resultados eles devem ser avaliados, as tendências devem ser estudadas e as medidas corretivas devem ser tomadas de modo a garantir que ações estão sendo conduzidas frente a desvios, frente a extrapolações dos níveis aceitáveis, dos limites aceitáveis, e que a gente não coloque aí o consumidor e a imagem da marca em risco. E isso deve ser, todos esses resultados eles devem ser utilizados também para atualização do plano de controle, ou seja, a gente utilizar essas saídas para a gente revisar o nosso risco e para a gente revisar onde a gente precisa atuar. E aí também a nossa norma traz um pouquinho dos aspectos de quarentena, onde a gente fala um pouquinho sobre quais são os critérios, os requisitos necessários para a gente liberar um produto, uma vez que eles tenham que ficar bloqueados. Isso, obviamente, vai depender da análise de risco, do tipo de produto, da sensibilidade microbiológica dos produtos e tudo mais. Muitas vezes algumas empresas fazem com base no histórico e acabam liberando sem análise microbiológica, que é aceitável, mas também existem alguns produtos sensivelmente microbiológicos que precisam esperar os resultados de análise para que sejam liberados. Quando a gente fala do Global Market, de maneira bastante geral, a gente fala sobre um plano de teste documentado e para garantir aí o cumprimento dos requisitos de clientes, de especificações e tudo mais. A nossa última sessão, ela continua aqui na parte ainda de medições, análises e melhorias, e a gente fala sobre o impacto um pouquinho de uma alteração de legislação e do controle, né, do impacto microbiológico em processos de gestão de crise e incidentes, gestão de não conformidades e produtos não conformes e sobre o plano de gestão. Então, toda vez que eu tiver algum problema, eu preciso ter um plano aí de notificação das autoridades, né, que seja um problema sistêmico, para, obviamente, gerar aí um recall. Então, se eu tenho um desvio nos requisitos aí de microbiologia que estão estruturados pela legislação, eu preciso garantir que as autoridades sejam comunicadas e eu preciso ter uma gestão sobre esse processo, assim mesmo como também de reclamações. Às vezes a gente tem reclamações de parceiros de negócios, por exemplo, como o varejo, de que fazem análise dos produtos que são ofertados a eles, e eles identificam um resultado que não é conforme ou que é diferente da legislação de algum requisito, e a gente precisa ter uma gestão também sobre esse processo. Isso tudo também está muito vinculado a toda a parte de gestão de incidentes, recolhimento e recall, que também é um QO, ou seja, se não existir um processo estruturado para garantir que qualquer desvio identificado em qualquer etapa da cadeia permita a recuperação de produtos que já foram ofertados ou que estão sob a posse de algum cliente, que eles possam ser retornados, que possa existir uma comunicação em todos os elos da cadeia e tudo mais. Por exemplo, se a gente fala aí de um resultado de análise que saiu após uma liberação, a gente precisa fazer um recall. Muitas vezes isso acontece. Algumas empresas são prudentes de fazer a quarentena, seguir a quarentena e esperar o resultado de análise, mas muitas, pelo histórico, pela necessidade de negócio, pela necessidade de vendas, acabam liberando o produto, e se realmente eu tenho uma não conformidade, por exemplo, microbiológica, de um padrão de não cumprimento microbiológico, eu tenho que regressar esse produto como um todo. Então, todos os clientes aí devem ser envolvidos e informados o mais breve possível. Toda a parte de gestão de produtos, de processos e produtos não conformes, então, aqui para matéria-prima, para semi-processado e para produto acabado, com base na análise de risco, eu preciso já ter uma ideia do que fazer quando eu encontro desvios
dessa natureza, eu preciso estruturar uma análise de causa, eu preciso estruturar um plano de ação, eu preciso estruturar uma análise de investigação dentro do meu processo para entender o que está acontecendo, entender o nível de risco envolvido e tomar as ações cabíveis necessárias para evitar que isso se torne um risco sistêmico, ou se torne um risco ao consumidor e aos clientes que a gente está entregando o produto. E toda a parte de ações corretivas, onde os prazos e as responsabilidades eles devem estar muito claros, totalmente associados aos elementos que eu comentei acima e sempre adotados o mais rápido possível. Não posso esperar o mundo para poder movimentar uma ação. As ações elas têm que ser realmente muito eficazes e muito rápidas. E na parte quando a gente fala de global markets, também os elementos básicos. A gente precisa ter um recall, um programa de recall, recolhimento e gestão de crises e um processo para gestão de não conformidades e plano de ação. E aqui, para finalizar, alguns elementos só de atenção, alguns pontos da norma que são solicitados como requisitos, mas que têm um impacto que não é direto. Enfim, a norma, as novas normas de microbiologia não têm impacto direto nesses requisitos, mas que de alguma maneira possam estar atrelados, ou não. Então, aí a gente, para a parte de estudo de vida de prateleira, que é um dos requisitos que a IFS pede, a nova legislação de microbiologia ela não é focada na parte de deteriorantes, ela tem alguns elementos deteriorantes como os bolores e as leveduras, mas é muito mais focada na parte de indicadores, na parte de patógenos. Então, aqui é também buscar as outras informações de referências externas. Toda a parte de monitoramento ambiental, essa legislação ela não traz para a gente os parâmetros de superfícies, ela traz elementos para a gente identificar, sim, quais são as nossas zonas microbiologicamente sensíveis, quais são os produtos microbiologicamente sensíveis, porque ela é estruturada com base em risco, mas a lei falta nessa parte dos parâmetros de superfície. Então, também buscar as referências externas para isso, de acordo com o seu micro-organismo target, né? Ou os micro-organismos-alvo. Toda a parte de validação de higiene pessoal também, por exemplo, de swab de mão, mesmo raciocínio do elemento acima para o monitoramento ambiental. Validação de procedimentos de limpeza e linha. Aqui também é um pouco complexo, porque faltam os parâmetros de superfície, mas algumas unidades produtoras elas utilizam os parâmetros de produto para validação final, ou seja, a análise de produto ela acaba sendo um elemento para essa validação de linha, então sim podem ser utilizados os padrões da nova RDC, da Instrução Normativa 60. Padrões para ingredientes e matérias-primas, também a nova legislação não compreende todos os ingredientes, porque ela é uma norma que fala sobre produtos ofertados diretamente ao consumidor final. Então, existem muitos ingredientes e matérias-primas que não existem esses parâmetros relacionados, eles estão em compêndios oficiais, devem ser buscados em outras referências internacionais, por exemplo, como vitaminas, como corantes, como aromas. E a gente pode também ter, e isso está explicado um pouquinho no perguntas e respostas da Anvisa, sobre a parte de compatibilidade, né? Quando tem um ingrediente que ele tem características semelhantes ao outro, ele pode ser utilizado um padrão que existe na norma de microbiologia. E aí fica totalmente excluída toda a parte de potabilidade de água, que a referência é a portaria de consolidação número 5. E é isso, pessoal. Eu sei que foi muito rápido, porque são muitos temas. Eu tentei trazer para vocês todos uma abordagem bastante geral de aspectos de impacto direto e indireto dessa alteração de legislação. É muito importante que o cenário regulatório seja realmente controlado, não somente para a microbiologia, mas para todas as outras legislações que são constantemente alteradas. Então, isso é muito importante que esteja estratificado dentro da empresa, pois tem impacto direto em todas as operações, em todo o sistema de qualidade e segurança dos alimentos. Eu deixei o meu contato, o contato da minha parceira, que é a Carol Novak, que ela é representante aqui no Brasil e é gerente de operações. E qualquer dúvida técnica também vocês podem mandar um e-mail para mim, que eu estou à disposição. Obrigado. Muito obrigada, João, pela sua apresentação. Eu acho que não é só minha opinião, mas eu entendo que esse é um evento ímpar, assim, de unir as normas, trazer um pouco mais de detalhamento, né, do que é essa nova RDC,